Vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 3, de nome O Sublime Visitante. O mentor que acompanha André Luiz neste livro, na vida espiritual, é o Jerônimo. Hoje iremos falar a respeito de um espírito luminoso chamado Asclépios. Ele faz parte de um mundo superior em que ele vai se materializar na colônia espiritual, o nosso lar, no santuário da bênção. De modo que André Luiz, ao receber estas orientações deste mentor Asclépios, ele vai participar das vibrações, confortos que este mentor vai conceder a André Luiz e demais irmãos que vão acompanhar a materialização dentro de um painel, de um ambiente em que este irmão vai visitar esta colônia espiritual no santuário da bênção. Então vamos à leitura para que nós tenhamos primeiramente a certeza da vida espiritual e os espíritos superiores que se materializam nestes ambientes, para que nós tenhamos o modelo e a certeza que o mundo superior envolve todos nós. Vamos à leitura. Narração André Luiz. Em texto. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Tomando-nos à dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos dos temas da vida, André Luiz encontra-se frente a uma câmara, um ambiente que vai receber tal entidade superior, e o André Luiz terá uma profunda impressão, uma sensação de felicidade, de êxtase, intraduzível, segundo ele. Continuemos a leitura. Narração André Luiz. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. No santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. Calou-se o orientador do santuário e, dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião,
apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiado e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Interrompendo a leitura, o André Luiz está observando este momento de materialização deste espírito sublime. Ele diz que a fisionomia simpática de ancião, uma túnica lirial, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento. André Luiz está noticiando para todos nós o magnetismo sublime deste espírito chamado Asclépios, de modo que o André encontra-se fascinado pela presença espiritual superior deste irmão. Voltemos à leitura. Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a mão nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépios, se conosco. Amigos dos estudos, interrompendo, o Asclépios, ele vai responder algumas perguntas dos irmãos presentes neste santuário, e ele, ao responder cada indagação, cada pergunta, ele retira um pergaminho justamente se reportando ao Novo Testamento, ao Evangelho de Jesus, algumas cartas de Paulo de Tarso e algumas passagens da vida do querido Cristo. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Ouvimo-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro, que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Interrompendo a leitura, amigos, a voz, a presença deste irmão Asclépios, segundo André Luiz, cogitou no mundo interno de cada participante, inclusive André Luiz, que estava despertando, acordando cada um deles para o Espírito eterno, para a infinita glória de Deus e da vida imortal. É o magnetismo de um espírito superior deste quilate, desta natureza, como Asclépios. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3. Conforme já relatado, amigos dos estudos, estamos hoje estudando uma entidade superior chamado Asclépios, e temos aqui algumas informações deste irmão
Segundo o mentor, ele pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? É uma pergunta de André Luiz, se Asclépios vai reencarnar. O mentor, ele esclareceu, poderá reencarnar em missão de grande benemerência, e se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Amigos, vou detalhar, veja bem, esta leitura que eu estou fazendo, um apontamento a respeito de Asclépios, primeiramente ele faz parte das comunidades redimidas dos planos superiores, mais elevado aqui da Terra. E Asclépios, se ele quiser reencarnar, terá um intervalo de 5 a 8 séculos entre as reencarnações, se ele quiser, porque ele é um espírito redimido, de modo que é um espírito grandioso. Voltemos à leitura para nós finalizarmos este módulo. Narração André Luiz. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Interrompendo a leitura. André Luiz, segundo esta leitura, André Luiz diz que ele está diante de um espírito com um magnetismo fascinante. Ele diz que jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético. Então, amigos dos estudos, o André Luiz, ele está diante de um espírito, além de ser superior, ele tem uma elevação a tal ponto que o André Luiz sente o magnetismo dele, que fascina, que dá ao André Luiz um profundo contentamento. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. O instrutor inquiriu de Asclépios, como se fora mero aprendiz. Uma pergunta, amigos, interrompendo, uma pergunta do mentor para Asclépios. Veja bem, vamos aprender, fixar o que o mentor, o espírito superior Asclépios vai dizer a respeito de algum tema da vida. Pergunta: que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? Resposta: o mensageiro contemplou-o num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. Amigos, eu vou repetir a resposta de Asclépios diante da pergunta que diz que é fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade. E ele responde: regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder.
finalizando a leitura, amigos dos estudos, o irmão Asclépios, ele nos orienta a respeito dessa confiança que devemos ter na divindade. Ele diz que a confiança no poder divino é a base da alegria cristã, que jamais deveremos perder, ou seja, a confiabilidade no Pai da vida, no Senhor Cristo, no universo, faz com que nós tenhamos uma certa leveza. Vamos evitando as dores imaginárias, os tormentos voluntários, as inquietudes da vida. Há um controle. Este controle é a causa inteligente do universo, que é o nosso querido Deus, o seu representante aqui na Terra, que é o Cristo. Então, Asclépios, ao responder, primeiramente ele traz a carta de Paulo de Tarso, dizendo: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, independente das condições, apesar de tudo. E ele diz que a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, ou seja, da alegria cristã, que jamais deveremos perder. Por isso, amigos dos estudos, hoje nós estudamos um espírito superior que, segundo informações, se ele quiser, ele pode reencarnar no planeta Terra, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. E diz também, só para reprisar, que pertence a Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. E ele encontra-se na última camada, tendendo para o infinito, as moradas que saem das vibrações do planeta Terra, em função da sua elevação espiritual. Então, amigos dos estudos, nós tivemos hoje a beleza deste espírito, deste irmão superior chamado Asclépios, e vamos sempre estudar os temas da vida para que possamos perceber a grandiosidade do mundo superior, em que tudo é habitado. Temos vidas nos orbes, nos planetas, claro, na outra dimensão. Então nós não devemos achar que as nossas dores, as nossas problemáticas particulares, os nossos enigmas, embaraços, venham a inibir, negar a alegria de viver, que assim devemos agir na confiança no poder divino, segundo a orientação de Asclépios. Então vamos confiar no Pai da vida, sendo, é claro, ativos no bem, procurando valorizar a lei do esforço, o merecimento, mas sabendo que tudo aqui é transitório, tudo passa. Fiquem na paz e que Jesus possa nos abençoar e que tenhamos a fé no Senhor da vida, o Senhor Cristo.